Alessindra, todos me conhecem como Alê. Eu sou capoeirista já tem alguns anos, desde 2013, 2014. Começamos com meu filho, né, que hoje é professor de capoeira. Meu marido também é capoeirista. A gente começou... na verdade, eu sempre gostei de capoeira, mas eu tinha aquela ideia de que capoeira tinha que ser desde pequeno. Aí quando fui matricular meu filho, o mestre da época falou, não, temos alunos de todas as idades. Aí começou meu filho, depois do meu filho veio eu, aí por último meu marido. E hoje meu filho e o Jurandir é responsável, né, pelo grupo de capoeira que a gente leva ao espaço hoje, que é o Ilê Camaleão. Meu nome é Léa, né, Léa Vieira de Oliveira, nome de registro. E sou filho da Dona Luzia, com o seu Frontino, né? Minha mãe teve 6 filhos, meu pai teve 11. E assim, sou filha de italiana com africano, a mistura, né? Minha mãe é italiana, meu pai é africano. Meus avós indígenas, então sou uma mistura de raça, né? E na capoeira eu sou conhecida como mestra pontaneira. Meu nome é Jamile Damasceno, eu tenho 34 anos. Eu iniciei a capoeira em meados de 2010, 2011. E em 2013, por aí, eu parei. Aí eu voltei em 2019. E aí, então, de 2019 para cá, eu não parei mais. Meu nome é Priscila. Na capoeira eu sou a professora Pindorama. Estou na graduação hoje de professora e tenho 46 anos. Comecei capoeira em 1993 e hoje ministro aulas, além das escolas estaduais, diante de um projeto, né, do estado, também na minha escola particular de capoeira. O meu nome é Michele, eu sou conhecida no mundo da capoeira como Raposa, né? Esse apelido veio em meados de 2016, por aí, numa roda de capoeira, num treino, né? Onde o meu primeiro professor, hoje ele já é mestre samurai, organizou. E aí olha como é que é engraçado, né? A capoeira ela apareceu em certo momento da minha vida, quando eu era criança, porque o meu irmão era praticante de capoeira e o apelido do meu irmão era Raposão. E aí eu andava junto com ele, assim, escondido da minha mãe, porque minha mãe achava que capoeira não era coisa para mulher, tá? Então o preconceito já vinha de casa. E com o tempo eu fui, cheguei nessa roda, encontrei um amigo do meu irmão que por um acaso hoje é mestre, né? Renato o nome dele, e aí como eu era pequena, andava atrás dele, porque eu queria muito saber da capoeira, às vezes eu fugia de casa, isso eu tinha uns 9 anos. E aí eu cheguei nesse treino, meu professor organizou esse treino no Parque Jacques da Luz, que inclusive é onde eu dou aula hoje, e ele falou assim, Raposinha, o que você está fazendo aqui? Você virou capoeirista? E aí meu professor olhou e falou assim, você chamou ela do quê? É de Raposinha, porque eu conheço ela desde pequenininha, desde criança e tal. E aí meu mestre, né, na época, falou, não, então ela vai ser educadora Raposa, vai ser nossa Raposa, e ficou Raposa. E aí ele mandou fazer uma camiseta para mim, muito bonita, escrita Educadora Raposa. E aí eu comecei a usar aquela camiseta e onde eu vou, raramente me chamam de Michele. Aonde eu vou é a Pro Raposa, né? Tem pessoas que salvam meu nome no celular como Raposa e depois não lembram como que é meu nome. Mas foi assim, foi dessa maneira que foi surgindo Raposa. E aí minha filha, pequenininha, que já me acompanhava com 2 anos, ficou Raposinha e eu fiquei a Raposa. O mestre Risquinho, juntamente com o mestre Jamaica, fez uma apresentação na escola Maria Elisa, né? E a gente morava ali no Marabá, minha mãe mora lá até hoje no Marabá. E daí eles deram, né, o endereço, nós estamos ali dando aula de capoeira no centro comunitário do Paulo VI. Daí eu falei, vou atrás, né, saber, né, onde que é e vou já começar. E na época, assim, a gente sabe que existia muita discriminação, né, quando eu falei isso em casa, todo mundo me olhou feio. Minha mãe de primeira não aceitou a capoeira, falou, não, isso é coisa, né, de gente que não tem o que fazer, não, capoeira não, tudo menos capoeira. Daí eu tenho um irmão caçula, né, que é o Lúcio, né, que hoje ele é mestre também. Eu falei, Lúcio, vamos procurar essa capoeira e vamos começar a treinar escondido, né. Só que não tinha como ser escondido, porque naquela época era pago a capoeira. Hoje, né, você acha projetos aí, né, que criança não precisa pagar mais, naquela época era pago. Então a gente
Como que a gente ia fazer? Eu 14, meu irmão 13, daí meu irmão foi pro SEASA, trabalhar no SEASA para ajudar a pagar, então dessa forma a gente pagava as aulas de capoeira. O meu primeiro contato foi bem novinha, na verdade, né? Porque eu trabalhava no centro e quando eu ia para a escola, eu passava ali no Belmar Fidalgo, sempre tinha roda de capoeira, eu achava massa, né? Mas, como eu disse, eu achava que tinha que ter idade certa. Aí minha sobrinha começou uma vez, fui madrinha quando começou pequenininha. Aí, quando começou uma novela na Globo, né? Na TV, meu marido perguntou pro meu filho: você quer fazer capoeira? Quero. Aí a gente correu atrás da escola e aí meu filho começou, depois foi eu, aí foi meu marido e estamos aí nessa vida de capoeirista, de como meu filho faz. Eu vivo a capoeira, não a capoeira vive de mim, né? Eu sou de Guarulhos, São Paulo, né? E lá, um dia lá eu tava passando com meu pai lá e eu vi e falei, quero. E aí nessa mesma época que eu vi, era a época que a gente estava vindo para Campo Grande, e aí ele falou, quando chegar lá eu coloco. E aí, porventura, eu morei na esquina de um lugar onde tinha capoeira. Eu falei, olha que legal. Aí eu já comecei. Lá no CRAS da Vila Nasser, eu iniciei com o mestre Shalom, nessa mesma data, né? E eu tinha 3 professores, né? Que no caso era o mestre Lua, que hoje é mestre Lua, o professor André e o professor Carlinhos, na época. Com o tempo foi passando, eu estava já com meu filho, já era mãe, meu filho estava com 12 anos, eu estava com 29, olha só. E um bebê de 2 anos no colo. Eu estava sentada numa sombra de uma árvore, e aí esse meu primeiro professor passou e falou assim, esse seu menino aí, ele não quer praticar capoeira? Aí eu falei assim, não sei, eu gosto, mas eu nunca apresentei a capoeira para ele. E aí começamos a frequentar, né? Em 2012, os treinos de capoeira, e o mestre falou, vem frequentar, participa com ele para incentivar ele, traz seu bebê. Minha filha estava com 2 anos. Nessa época eu comecei, isso já tem 14 anos. 14 anos que a capoeira faz parte de mim, faz parte da minha vida. Que eu entrei, tinha bastante mulheres, inclusive mulheres que eu admiro, mulheres que hoje não continuaram a capoeira, né? Mas são mulheres que representavam bastante, sabe? São meninas que ao longo do tempo, profissionalmente falando, foram para outros ciclos, né? Pararam a capoeira. Mas é resistente, porque sempre tem a questão do balança, a gente fala que é do balança cordão, né? Que é o mais graduado, que é menosprezar, e por sermos mulheres, acaba dando uma podada assim na gente, sabe? A coisa que eu mais odeio numa roda de capoeira é quando o mestre fala assim, agora é só as mulheres. Oi? Como assim? Não tem só mulheres na capoeira, tem um ciclo. Eu não vou ali numa roda e se não tiver mulher eu não vou poder jogar. Entendeu? Então, é complicado. Tem esse momento que eu não curto. Tanto que quando eu vou numa roda e os mestres falam assim, agora é só as mulheres, eu vou pro meu cantinho, nem curto jogar, porque acho que não tem que ter essa separação. Tem que ter um respeito, né? Que nem a música própria diz, mulher na roda não é só para enfeitar, é para jogar, né? Então, é isso. Existem muitos mestres antigos que hoje têm uma cabeça aberta, mas existem muitos mestres que ainda são muito bitolados. Existem mestres que acham que mulher não é capaz de fazer muita coisa. Eu, quando fui consagrada a mestre de capoeira, eu vi coisas absurdas. Por que que para o homem o critério é um e para a mulher tem que ser outro? Qual é a diferença? Não existe uma diferença. Tem que ter, se a regra da capoeira é essa, ela tem que ser a mesma para todo mundo. Nós mulheres, nós temos uma luta muito maior do que as dos homens. Sabe por quê? A mulher, para ser boa, ela tem que ser 100 vezes melhor do que o homem. Não, o homem é bom de qualquer forma. Você entendeu? Eu passei quase, num grupo aí, quase 20 anos de professora. Você entendeu? Hoje não, graças a Deus. Você entendeu? Olha, hoje eu sou mestra, eu tenho uma visão diferenciada sobre a mulher dentro da capoeira. Tanto é que o meu público é mais feminino. Eu tenho uns meninos que treinam, né? Mas 80% é feminino.
o nosso mestre, ele disse assim, a mulher na roda, ela tem que, o momento dela. Se ela comprou um jogo, ela só vai entregar se ela quiser. Não é porque um outro chegou e comprou um jogo. Você vai fazer o seu momento ali, aí você sai. Entendeu? Mas eu já vi, sim, uma menina comprou o jogo, entrou, fez um movimento, já entra um outro e tira ela da roda. Entendeu? Aí eu não sei se o próprio que ensina ela, não ensina ela a falar, não, agora é meu momento, eu vou jogar, mas acontece. Eu sou a primeira mestra do estado, né, a ser consagrada mestra de capoeira. E a gente sente muito a discriminação do homem contra nós. Você entendeu? Porque, igual eu sempre treinei muito capoeira. Treinava sexta, sábado, domingo, segunda, domingo, de domingo a domingo, domingo, segunda, terça, treinava capoeira. Hoje eu tô mais tranquila, você entendeu? Mas assim, quando eu comecei, eu treinava muito. Por quê? Você tinha que, para você conseguir aquele espaço, você tinha que ser melhor que os homens. A mulher, ela tem um papel natural, é diferente isso daí, né? Homens e mulheres exercem papéis diferentes. Porém, eu sempre tive essa referência de ter a família, de constituir uma família, de ter filhos, de educá-los, de ter um trabalho, né, uma profissão e ser capoeirista também. Então particularmente, eu não encontrei muito desafio, até porque o meu marido, no caso, e ele ia junto assistir as aulas de capoeira, depois se tornou aluno e hoje ele é um instrutor de capoeira também, né, assim como as meninas também. Então, esse papel de exercer várias funções, ainda bem por isso, né? Eu acredito que a capoeira ela está como ela está hoje porque tem muita mulher praticando capoeira e consegue exercer todas as atividades juntas. Eu ouvi um dizer de um mestre muito sábio, assim, embora seja um mestre jovem, mas para mim foi uma fala muito sábia. O problema da capoeira é que a capoeira ainda tem muitos feitores. Realmente essa fala é uma fala muito inteligente. Hoje nós temos mestres de capoeira que são feitores. Por quê? Porque o cara quer pôr regras e a capoeira, ela é o quê? Exatamente ao contrário, ela é liberdade. Ela não tem que ter regras, ela tem que se respeitar a história. Isso a gente precisa levar em consideração, a história. O preconceito, ele existe e eu acredito que ele nunca vai deixar de existir. A diferença, quem faz, somos nós. Não deixar com que esse peso ou esse preconceito tome conta e domine a gente. Aliás, a capoeira, ela ensina muito isso, né? O medo de qualquer situação, ele nunca vai deixar de existir. Mas eu acredito que a capoeira, ela serve como um referencial para você lidar com esses medos e lidar com o preconceito também. E é trabalho de formiguinha, né? A gente precisa permanecer ali frequente no trabalho para que lá na frente as próximas gerações não passem por esse pequeno detalhe que a gente passa hoje. Nesse tempo todo que eu tô na capoeira, eu tô vendo assim que as mulheres estão pondo a cara a tapa, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem a instrutora Raposa, que é uma pessoa que ela enfrenta mesmo, ela vestiu a bandeira sozinha, assim, pôs a cara tapa ali. Tem a instrutora, a estagiária Jamile, né, que é uma amiga pessoal e que tem um projeto junto com o contramestre Jardel, com o mestre Jardel, que, nossa, é uma representatividade assim, e você vê que tem bastante meninas no grupo, entendeu? Eu acho que a maior dificuldade que a mulher tem hoje é a própria mulher, sabe? Assim, ao meu ver, é a própria mulher. Eu não vou porque eu preciso fazer isso, a gente tem que ajeitar uma coisinha ali, ajeitar uma coisa aqui, e a gente acaba sendo o nosso próprio freio de mão, sabe? Eu acho que a gente tem o espaço que a gente precisa, a gente tem tudo que a gente quer e basta a gente insistir mais, entendeu? Eu acho que tudo que a gente precisa e que vai levar a gente para frente, a gente tem. A gente precisa só continuar. Nós, mulheres, temos capacidade de levar uma roda, uma bateria, um jogo, não menosprezando, mas sem a necessidade de ter um homem na bateria.
entendeu? Eu acho que se tivesse união entre as mulheres mesmo, de verdade, a gente poderia fazer um movimento tão lindo, porque aqui em Campo Grande nós temos muitas mulheres que é capoeirista. E essa geração nova que estão vindo aí, elas estão vindo cantando, estão vindo tocando, estão vindo jogando, e tem meninas jogando perfeitamente, assim, jogos muito bons. Então eu acho que a gente tem que enfrentar e correr atrás para poder a gente ser mais ainda fortalecida entre si. E hoje, graças a Deus, através da capoeira, a capoeira mudou a minha vida. Eu falo disso, sabe, com a boca cheia mesmo, você entendeu? Porque eu era uma criança totalmente rebelde, você entendeu? Depois que eu entrei para a capoeira agregou o bem-estar, a harmonia, você entendeu? Você entendeu? Até quando você está com alguma coisa assim, você vai para a capoeira, acaba. Você entende? Então, assim, eu falo que eu sou uma nova pessoa através da capoeira. Que eu fiz minhas faculdades mesmo, tenho, né? Tenho 3 faculdades, eu acho assim, 3 faculdades, 4 pós-graduação, né? Comecei várias vezes o mestrado, ainda não consegui terminar, mas vou terminar. E assim, dizer que tudo isso que eu me tornei hoje, né? Tenho uma casa boa, um carro bom, você entendeu? É através da capoeira. Eu sou professora hoje na rede pública de ensino, você entendeu? Eu sou professora, estou quase aposentando, daqui 2 anos eu me aposento, né? E tudo é através da capoeira, você entendeu? A capoeira mudou minha vida, a capoeira mudou meu ser, ela mudou minha essência. A gente precisa deixar isso dito e registrado, você entendeu? Porque eu já sofri todas as discriminações que uma mulher podia sofrer, porque eu fui a primeira, né? Pode ter outros aí falando que foi a primeira, mas é difícil. Eu estava dentro da roda, eu estava no contexto de treinamento, eu estava sempre caminhando junto com os homens, você entendeu? E o espaço feminino, muitas vezes, é pouco. Mas hoje eu falo para as mulheres, né? Vamos ocupar os espaços. Abrir uma porta, entra para dentro. Abrir outra porta, entra, vamos ocupar. Nós estamos aqui, nós chegamos para ficar. Nós chegamos para ficar, você entendeu? E assim, a primeira discriminação que eu tive foi dentro de casa, né? Onde minha mãe falou para mim que eu não podia treinar capoeira porque eu era mulher, porque, né, capoeira não era para mim, capoeira era só para quem não tinha uma ocupação para fazer. Né, sabe, ele era muito marginalizada a capoeira na época, né, que era de dentro da cadeia, não sei o quê, proibida, a capoeira foi proibida uma época, né, no tempo da ditadura. Então, daí a gente se quebrou um tabu tão grande, treinando a capoeira e estando dentro da capoeira. A gente sabe que Campo Grande mesmo é uma cidade machista, patrimonial, né? Que aqui os homens comandavam e tentam até hoje. Se deixar, passa por cima de nós. Mas é que nós chegamos para ficar e não vamos sair não. O povo vai estamos aqui ocupando os espaços e vamos ficar. Quando eu fui dar aula na capoeira, eu entrei numa escola lá na periferia e o povo falava assim, você é doida? Você vai dar aula lá na periferia? E aí eu ouvi de um mestre de capoeira assim, mas você é privilegiada, você é branca, você tem estudo. Não sou privilegiada. Eu cheguei aqui com muito esforço. Eu cheguei aqui com muito trabalho. Eu cheguei onde eu cheguei ralando muito e mostrando que eu vim para ficar. Eu não vim para passagem, eu vim para ficar e fiquei. E hoje eu ainda enfrento muito preconceito. Ainda existem pessoas que não me chamam de mestra porque acham que eu não tenho essa autonomia. Mas eu, sinceramente, não tenho que provar nada para ninguém. O que eu tinha que provar, eu provei para os meus alunos. E é isso que me motiva. É eu chegar e ver que um aluno ele me respeita, que ele me admira e que ele aprendeu comigo a capoeira. Então hoje a gente consegue se posicionar na roda, levar o berimbau na roda, né? Hoje assim temos bateria compostas todas por mulheres, liderando o canto, né? A bateria, a charanga da capoeira, coisa que antigamente e também ainda hoje se encontra homens que não permitem as mulheres a tocar. Mas é isso que eu falo, é o posicionamento. Nós mulheres estamos e vamos ficar e os homens vão ter que aceitar. Não tem como tirar nós da capoeira, não tem como fazer diferente. Da mesma forma que eu cheguei até aqui, conquistei o meu espaço, né? Todas elas podem conquistar também. Que agora a porta foi aberta, quebrou-se o véu. Nós podemos tudo.
Você entendeu? O difícil foi para mim no começo, para aquelas que vieram junto comigo no começo. A mulher dentro da capoeira, ela trouxe uma sensibilidade diferente, tá? Hoje, 50% das minhas alunas são mulheres. Eu não tenho tantos alunos homens. Os homens, estão comigo há mais tempo, mas hoje, dentro das escolas, a procura maior são de mulheres pela capoeira. Talvez por inspiração, talvez por segurança dos pais, mas eu já passei por isso. Eu vejo hoje as mulheres participando mais da capoeira, principalmente meninas, por ser uma professora, por ser uma mestra de capoeira. Esse ano, estou dando aula numa escola de ensino integral. Eu já dava aula no ensino integral, mas para ensino médio, agora estou dando aula para ensino fundamental. Eu tive uma admissão no ensino integral de 70 alunos. Desses 70, 40 são meninas. E a maior parte só foi fazer capoeira depois que a mãe conheceu a professora. Então, o que eu percebi? Que os próprios pais se sentem mais confortáveis por ser uma mulher ensinando. Ah, mas espera aí, você está querendo dizer que o homem não é capaz? De forma alguma, não disse isso. Eu disse que os pais se sentiram mais confortáveis em ver que é uma mulher que está ensinando. Porque a mulher tem exatamente esse cuidado de mãe, de tato, de jeito, de cuidado de mãe. Como eu disse, os meus alunos não são alunos, são filhos. Então eu tenho isso, eu tenho os meus alunos como filhos. Então eu vou cuidar como mãe. Essa mensagem que eu deixaria para essas mulheres são fatos que estão acontecendo hoje. De mulheres que não se viam capazes de movimentar o seu corpo, de cuidar do seu corpo. E o que eu digo para elas é que só de você caminhar, você já está gingando. Só de você caminhar, você já está fazendo todo aquele processo que existe na capoeira. E é processo, é um passo de cada vez. Não tem como a gente pegar e medir a nossa medida, a nossa régua com a régua das outras, com a régua dos outros. Então a capoeira, ela abraça todos os biotipos, a capoeira, ela abraça todas as sociedades. Então não tenha medo. Continue, vá em frente, é um dia de cada vez. Se tá te fazendo mal, quer dizer que é o local que você não deve estar. Existem mulheres hoje fazendo trabalho dentro da capoeira lindíssimos e que precisam ser valorizadas. A mulher, ela pode fazer o que ela quiser. Existem coisas que não cabem, existem coisas que não cabem e nunca vão caber. Mas não é o caso da capoeira. A mulher, ela pode ensinar a capoeira, ela pode aprender a capoeira. A capoeira, ela não é fácil, ela é persistência. Como qualquer outro esporte, a capoeira, ela exige, ela cobra. Mas uma vez que você se apaixonou pelaquele esporte, pelaquela cultura, pelaquela filosofia de vida, vai atrás. Eu não dependo da capoeira para viver, eu vivo para a capoeira, é diferente. Eu hoje pratico capoeira porque eu quero deixar um legado. E o legado que eu quero deixar é que a mulher pode fazer o que ela quiser. Ela pode chegar onde ela quiser, ela pode chegar ao cordão de professor e parar, ela pode chegar ao cordão de mestra e parar, mas ela também pode deixar os discípulos dela, porque no mundo a gente vem para deixar um legado. Não adianta a gente só passar pelo mundo. A gente tem que passar pelo mundo e deixar alguma coisa de bom. E se a gente pode fazer isso através de um esporte tão bonito como é a capoeira, por que não? Então o que eu diria? Persista, não desista, porque depois que você se apaixonar pelo berimbau, você não consegue deixar de tocar ele mais. Se eu pudesse voltar lá atrás no passado, e encontrasse o meu eu do passado, eu ia falar, continua, vai valer a pena. Continua, vai valer a pena. E eu digo para elas que vale muito a pena. A capoeira, ela não deixa nada faltar. Ela não vai te deixar faltar acolhimento,
ela não vai te deixar faltar amigos, ela vai te fazer sentir pertencente, ela vai fazer você sentir que, independente da sua condição, seja ela financeira, seja ela psicológica, a capoeira ela vai estar sempre lá por você. E a capoeira ela é isso, ela é acolhimento. Então, se sinta capaz, né? Todos nós somos capazes de alcançar aquilo que a gente sonha. Só não pode desistir. Não desista, porque desistir não é opção. Que a gente vai estar lutando sempre para estar com a capoeira demonstrando que não existe feminino e masculino, que existe a capoeira independente para sexo, idade e cor. Eu não posso mesmo, né, deixar de passar por aqui e dizer assim, né, para as mulheres, né, que venham praticar capoeira. Capoeira é um esporte que eu vou te falar para você, fenomenal, tá? Que tragam seus filhos. A gente sabe que nós somos mães, somos dona de casa, a gente trabalha, nós temos 3, 4, 5 turnos, né? Porque eu falo assim, como eu tenho 2 escolas que eu dou aula, ainda dou aula de capoeira, dou aula na outra escola de capoeira, então eu tenho mais de um turno de serviço. A gente trabalha, a gente tem as nossas correrias, casa, é isso, filho, né? Ó, que nós somos mãe. E eu não posso deixar de falar para vocês, mulheres, independente de qualquer situação que você esteja passando, venha para a capoeira, tá? Venha. Aquilo que é difícil para você, um dia, né, vai se tornar, né, uma coisa muito fácil de se lidar. E da mesma forma que eu cheguei até aqui mestra de capoeira, né? Que eu falo assim que a melhor coisa na minha vida foi quando eu fui consagrada mestra. Em 2018, né, eu peguei a minha primeira graduação de mestre. E é um sonho realizado. Da mesma forma que eu realizei esse sonho, eu tenho certeza que você também pode realizar. Chegar. Se eu cheguei, qualquer mulher chega. Um abraço a todos que estão aí me assistindo e dizer assim, ó, gente, valeu a minha jornada pela capoeira e por ela.